gostaria de agradecer a homenagem. Nós, professores homenageados, ocupamos esse lugar para representar o trabalho de todos que participam da formação de vocês, todos os outros professores, técnicos e funcionários terceirizados. Normalmente, ao pensar no que dizer para vocês nesse dia tão importante, eu pensaria em aspectos políticos. Talvez falasse do privilégio de vocês terem estudado em uma escola pública de qualidade, em que seus professores, quase todos mestres e doutores, realizam ensino, extensão e pesquisa. Talvez eu dissesse que educação pública de qualidade não devesse ser um privilégio e sim um direito, como prevê a nossa Constituição. E que mesmo esse suposto privilégio que vocês tiveram, hoje está fortemente ameaçado com os cortes orçamentários que estamos sofrendo ao longo dos últimos 6 anos. Mas hoje eu não vou falar mais de nada disso. Hoje eu vou falar para os familiares de vocês. Esse é um desejo que eu tenho desde que a turma 23B me escolheu como professora homenageada. Porque eu pensei, uma turma com tanto apreço pelo conhecimento acadêmico, tanta dedicação aos estudos, tanto respeito aos professores, com estudantes tão queridos e afetuosos, só podem ser assim por causa de suas mães e pais. Ou apesar deles. Apesar de eu não ser mãe, como professora, convivo com adolescentes diariamente há mais de 15 anos. E com isso, convivo com os desafios dos responsáveis se tornarem os pais de adolescentes. Vocês agora aqui, imaginem junto comigo. De repente, chegou na vida dos pais de vocês um bebê, uma criança, totalmente frágeis e indefesos. A biologia diria que hormônios como ocitocina e vasopressina... Vocês não acham que eu ia perder essa oportunidade? Então, que esses hormônios criam um grande vínculo de afeto. Muitas mães diriam que é o maior amor que pode ser experimentado na vida. Pois bem, esse bebê cresce cercado de muitos cuidados, decisões e escolhas por parte de quem cuida. Aqui quero reforçar essa ideia das pessoas que cuidam e decidem ter esse papel. Em nossas aulas de genética, vimos que ser mãe, ser pai, família, vai muito além do sentido biológico. Então, aqui a minha fala é para quem cuidou e foi responsável por vocês. Muitas são as pessoas que deram banho, trocaram fralda, levaram para a escola, tomaram conta quando vocês estavam doentes e tudo mais que fosse necessário para que vocês fossem cuidados. Avós, avós, tias, tios, primos, madrinhas, madrastas, padrastos, amigos. Parte dessas pessoas está aqui hoje assistindo vocês finalizarem o ensino médio e assistiram às transições de vocês da infância para a adolescente. Talvez vocês nunca tenham pensado sobre como pode ser difícil para essas pessoas. Como é difícil ver quem você protegeu, por quem você foi responsável, por fazer todas essas escolhas por tantos anos, gradualmente ter ideias diferentes, mudar radicalmente de humor, achar que pode, deve tomar suas próprias decisões. É difícil olhar aquela pessoa, no caso vocês, e ver que elas já não pensam mais igual, já não tem mais a mesma opinião política, não quer seguir aquelas escolhas que antes eram consideradas como certas. Mas é nesse ponto que o afeto deixa de ser um afeto meramente biológico e passa a ser um ato político. Ok, eu falei lá no começo que eu não ia falar sobre política. Mas veja, quando a gente escolhe amar apesar das diferenças, apesar das nossas expectativas, quando a gente ouve e respeita quem é diferente, amar se torna um ato político. Esse ano, eu aprendi muito com os pais de vocês, nos momentos em que eu pude conviver com eles, como nas escolas abertas. Normalmente, quando nós encontramos os pais do terceiro ano, nós professores, lidamos com muitas expectativas sobre passar no Enem, ou sobre a escolha das carreiras,
E esse ano, depois de 2 longos anos de pandemia e isolamentos, o que eu ouvi dos pais de vocês foi os desejos que vocês estivessem bem. Qual desejo pode ser maior? Querer que um filho esteja bem, saudável e feliz. E eu acho que isso faz da 23B essa turma tão especial, com pessoas tão bacanas, apesar de que alguns já tão jovens vivem desafios pessoais muito grandes. Como a Ana Carolina, sempre doce, atenta, dedicada e se superando. A Ana Beatriz, que teve um crescimento acadêmico enorme ao longo desse ano e que, quem sabe, em breve será a minha futura nutricionista, ou o que mais ela quiser ser. A Annie, sempre tão carinhosa e observadora com todos à sua volta, mesmo com todas as dificuldades que ela mesma vivia. Me emocionei bastante com sua mãe na escola aberta, com a garra e dedicação dela com você. Com a Camille, que nunca queria te dar menos que 10, sempre sorrindo e com os trabalhos mais lindos, eu guardei de recordação. Com o Daniel, que sempre que não entendia algo direito, ele franzia a testa assim, vinha atrás de mim. E falava, não, professora, pera, deixa eu entender. O Davi, o aluno dos sonhos, só podia ser filho de professora. Dedicado, respeituoso e curioso, será meu futuro colega de biologia marinha. O David, que com coragem me colocou suas dificuldades logo na primeira semana de aula. Oscilou entre reclamar pra caramba, sorrir pra caramba, e aos 45 do segundo tempo, enfim, me entregou o trabalho que devia. Minha Marcela, conseguimos. A Gabriela, sempre prestando atenção, sempre sorrindo, com a proeza de ficar com média anual maior que 10, desafiando até mesmo a matemática possível. Seu pai me disse que estar no CAP era um sonho para vocês e que acreditava muito no nosso trabalho. E isso foi muito bom de ouvir, porque os meus colegas e a direção aqui sabem o trabalho que dá cotidianamente construir essa escola. A Isabelle, sempre muito participativa, sorridente, divertida. Usamos sua irmã como exemplo nas aulas de genética. Lembro da sua mãe emocionada com tantos merecidos elogios a você na escola aberta. João Pedro, no início calado, mas no fim super integrado com a turma. É muito aguardado hoje, inclusive. Também pude conhecer seus pais, muito simpáticos e preocupados com você. João Vitor, nossas relações públicas, sempre com alguma novidade que viu na internet. Júlia, muito calada, mas sempre muito doce, falava com seus olhos, sorria pra gente através da máscara. Hoje não está de máscara. Cauã, que era tão gente boa, tão presente, que não faltou nem quando se acidentou do joelho. Nem isso abalou o seu humor. O Lorenzo, sempre com as melhores perguntas e quando faltavam os professores até reclamavam. Meu único lamento para fazer geografia e não biologia. Ninguém é perfeito. Luan, que mesmo quando dormia na minha aula, sabia tudo na matéria. Graças a Luísa ajudou bastante. E tudo sobre a fisiologia do esporte. Luana, que na primeira semana me disse que a minha matéria era chata. Imagina, gente, primeira semana de aula, que me perguntava tudo 1000 vezes, suspirava ao final, mas terminou maratonando todos os meus vídeos. Luísa Monteiro, que começou o ano ansiosa, passou por muitos desafios com a mãe, mas nunca deixou a peteca cair, e sempre foi uma excelente aluna. Luísa Laviola, quis dizer, ela não apareceu na primeira semana de aula, e o Marquinhos falou assim, não se preocupem, vocês vão ver que ela é uma excelente aluna e uma pessoa muito querida. E o Marquinhos estava absolutamente certo, né? Maria Eduarda, sempre sorrindo, muitos assuntos extras da sala, às vezes confusa, junto com a Mariana Falcão, que fez a lendária festa que ajudou a aproximar
maravilhosa, inteligente, questionadora e que hoje é minha digital influencer. Eu curto tudo que ela posta no Instagram. E por fim, mas não menos importante, a Vitória. Não daria em uma frase para eu dizer tudo que aprendi com a Vitória, então vou dizer que estou muito feliz que ela tenha concluído essa etapa. Vocês foram uma turma com muitas diferenças e grupinhos, mas eu via nesses grupos uma força de incentivo mútuo. Para estudar, para vencer os desafios do cotidiano do terceiro ano e a grande carga de ansiedade que vocês traziam. Vi o apoio que deram uns aos outros ao longo do ano e o respeito às diferenças. Se não é fácil para uma família que sempre viveu junto conviver com as diferenças, imagina chegar em uma escola em que as pessoas têm diferentes concepções de mundo, moram em diferentes lugares do Rio de Janeiro. Imagina entrar em uma escola e vir a pandemia e só conhecer seus colegas 2 anos depois e perceber que alguns deles se conhecem desde sempre. Foram muitos os desafios que vocês enfrentaram durante o ensino médio, mas a escolha de vocês foi a do respeito, do afeto, do apreço pela escola e por nós professores. Não sei se vocês podem imaginar o quanto isso enche o coração de uma professora de alegria. Entrar em uma sala, receber sorrisos, receber o desejo pelo conhecimento. Ver a capacidade de vocês de relacionar a biologia com os mais variados conhecimentos sobre o cotidiano e sobre os conteúdos das outras matérias. Eu me lembro, por exemplo, que numa aula vocês estavam falando sobre Marx, e vocês, gente, eu estava dando aula de biologia, como é que eu vim parar aqui? Depois de 2 anos de ensino remoto, posso dizer que todas as terças e quintas eu vinha trabalhar feliz, pois sabia que estaria com vocês. Eu poderia terminar meu discurso citando uma frase do Paulo Freire sobre aprendermos em comunhão. Um verso do Manuel Bandeira sobre a beleza do cotidiano, porque o professor do CAP adora citar uma poesia, né, gente? Ou uma frase do Krenar sobre esperança no futuro. Mas hoje eu quero falar sobre o que eu vivi e sobre o que eu aprendi com vocês. Sobre o afeto e sobre o respeito como uma escolha política. E talvez a escolha mais importante para o nosso futuro como espécie e como humanidade. Aprendam com os pais de vocês. Tenham como prioridade estarem bem, saudáveis e alegres. Que sejam bons e belos os seus novos caminhos. Obrigada por nosso tempo juntos. Muito obrigada, Bel. Pela turma 23C, convidamos as estudantes Ana Beatriz Saroni,